Esse é o primeiro off e ele está vindo depois da primeira sequência de vídeos que você viu no curso. Durante esse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre os temas já abordados nas aulas para deixar uma coisa um pouco mais leve, mais aberta, não ficar um conteúdo muito travado. Então a gente pode conversar muita coisa que tem a ver com o que você já viu na aula e talvez uma hora ou outra a gente comentar sobre algo que a gente até pode ter deixado de escapar, né? Deixar de falar em alguma das aulas, né? O que você quer falar? Eu acho que é importante a gente bater esse papo, né, para poder fazer na hora que a gente está gravando os vídeos, como você tem que manter uma linearidade, né, do conhecimento, não atropelar certas coisas que a gente não falou ainda, né, pode gerar uma dúvida. A partir desse momento que a gente já tratou de muita coisa, a gente consegue conversar de forma mais fluida, né, linkando os conteúdos, quando estivesse batendo um papo sobre bolsa de valor, né, para uma pessoa explicando para uma pessoa, né, de forma um pouco mais informal, né, como é que funciona a bolsa, né, como os perigos que você tem, sobre os temas mesmo que a gente trouxe, né, ao longo dessas 10 primeiras aulas, né. E eu acho importante a gente começar justamente falando sobre o primeiro tema, né, que foi a aula que você deu. Começar do jeito certo, né, não seguir recomendações, que é importante, né, a pessoa está entrando no curso justamente para aprender, para quem já está no mercado, não tomar as rédeas, né, dos próprios investimentos, parar de seguir recomendação, né, de quem realmente não faz trade, né, não sabe gerir trade, né, e tomar cuidado em relação a risco, né? Muita gente entra sem planejamento nenhum, muita gente acaba alocando o seu capital todo para realizar seus investimentos, e eu acho que é o grande erro para quem procura a bolsa de valores, né? A pessoa não tem, ela vem com muita esperança, né, com um pouco de receio, e na hora que ela começa a realizar suas operações, ela fica corajosa demais, né? Então essa parte eu acho que é importante a gente frisar justamente para a pessoa manter por enquanto o pé no chão, né, enquanto ela estiver adquirindo conhecimento. O primeiro alerta que a gente deu, né, para a pessoa não operar, parar de realizar seus investimentos em renda variável, usar esse tempo do curso, né, para poder realmente focar em estudar, em aprender como é que funciona a bolsa, como é que faz as operações, como é que faz as análises, como é que gerencia, né? Então a gente vai tratar todos esses temas aí ao longo de todos os módulos, né, de forma bastante detalhada. E uma coisa vai linkando a outra. Então isso é importante conter a ansiedade do conteúdo também. Existe uma dificuldade, vamos dizer assim, para a gente que já está muito inserido no mercado, porque ou você nunca ouviu falar sobre a bolsa, está começando agora, ou ouviu uma coisa ou outra, mas nunca aprofundou, ou você já operava. Então no curso a gente tem que conversar com dois tipos de pessoas e cada um usa uma linguagem diferente. Enquanto a gente tem que... Você percebe nos vídeos que toda vez que a gente fala trader, a gente fala investidor junto, fala negociação, trading, a gente fala compra e venda também ao mesmo tempo. Operação, né? Porque para usar palavras que todo mundo consiga entender, né? Ambos os públicos conseguir captar o conteúdo. E às vezes para a gente é muito difícil falar, né? Tentar colocar a cabeça da forma com que a pessoa que está entrando agora percebe a informação, voltar 10 anos atrás como se não soubesse de nada, para traduzir essa informação do mercado, que às vezes é muito cheia de palavras fechadinha, né, que só o povo do mercado sabe, né? E se você fala uma, acaba você tendo que explicar a outra, e é uma teia de aranha. Que você explica operação, explica trading, explica trader. Se fala ação, tem que falar do índice, aí tem que falar de que às vezes alguma ação é correlacionada com o dólar. Aí já era. Então é uma preocupação muito grande nossa com relação ao curso, porque assim, a questão de operar também, o cara já sei operar. Não significa que ele saiba do mercado, que ele conheça o mercado. Né? Normalmente a pessoa ela sabe operar, se você opera. O que você faz? Eu peço o scalp no dólar. E acabou o resto do mundo. E isso é um grande problema, porque independente do capital que a pessoa tem, essa necessidade de diversificação é importante. Porque, por exemplo, vamos usar um exemplo fictício, né? Eu tenho 100 mil reais aqui hoje e eu faço day trade no dólar. Vamos colocar que você vai bem.
Você vai passar o resto da sua vida se alavancando, amanhã você está com 500, amanhã você está com 1 milhão, amanhã você está com 10 milhões, tudo no mesmo ativo, sempre se expondo cada vez mais no mesmo ativo, por mais que você vá bem, não tem necessidade, sendo que você tem que construir, querendo ou não, né? Nós somos investidores, por mais que a pessoa, né, ela fale, eu quero ser trader, eu quero viver disso, né, a palavra trader, né, a profissão trader é viver de investimento. O investidor é o que busca alternativas, né, para rentabilizar o capital, né? O trader, ele é um investidor, né? Seja no day trade, que ele vai fazer operações mais rápidas, né, para fazer o ganha-bom dele, ou seja um trader de swing trade, que tem um capital maior, que consegue fazer sua grana operando a longo prazo. Né? Então, independente de qualquer perfil, ele é um investidor e ele tem que diversificar, né? Ele tem que utilizar a própria renda fixa, né? Muitas vezes o pessoal fala muito mal, né, de renda fixa porque rende pouco e tudo mais, mas rende pouco para quem tem pouco capital, porque a gente tem que fazer a seguinte situação: operar no mercado, juntar, né, montar um patrimônio na renda fixa para longo prazo, juros sobre juros. Essa renda fixa começa a render bastante, né? Começa a usufruir, né, desses rendimentos. E isso é importante, porque às vezes a pessoa ela não enxerga isso, porque ela está olhando o prazo de 1 ano, de 2 anos. A renda fixa, realmente, nesse período, ela não vai render nada. Né? Vai render mixaria, independente do capital. Ela só vai começar a fazer milagre no juros sobre juros lá para cima do 3º, 5º, 10º ano. Que, independente se você quer tratar isso como profissão, né, é importante você saber que você vai estar, daqui 5, 10 anos, você vai estar no mercado. Né? Então, a gente tem que ter uma visão a longo prazo. É como, igual a gente falou durante o curso, né? É como uma empresa, é como você gerir uma empresa. Você não está gerindo uma empresa para me abrir agora e pensar nela, o que ela vai usufruir, o que ela vai gerar de frutos em 1 ano. Eu estou pensando nisso, que ela vai virar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Porque falar de investimento é um negócio complicado, porque falar de forma geral, né? É difícil de falar. Porque quando a gente fala na questão de investimento, por exemplo, você pode ser alguém que tenha 5, 10, 15, 20 mil, ou pode ser uma pessoa que tenha 5, 10, 15, 20 milhões para poder trabalhar com investimento. Então, e a forma com que esse investimento ele é tratado, tanto pela cabeça da pessoa quanto pelo próprio tamanho da carteira, ele é bem diferente. A pessoa que tem 20 mil, 50 mil, 100 mil para investir, a forma dele investir, a forma dele diversificar é totalmente diferente de alguém que tem 1 milhão, 5 milhões para poder trabalhar. Então, isso também entra em choque também com a questão do que o Thiago falou, com a questão do longo prazo. Né? Porque assim, independente da sua carteira, independente do tamanho do seu bolso, quanto tempo você pretende continuar no mercado, trabalhando, pensando, analisando a ação, analisando o movimento de mercado, analisando isso, analisando aquilo. Você se imagina, por exemplo, com 60, 70 anos, parando, acordando 9 horas para poder fazer day trade e ficar preso no mercado o dia inteiro. Para poder pegar a abertura do mercado, tem que ver essa questão também da limitação física, né? Porque trader não tem aposentadoria. Não existe carteira assinada, a não ser que trabalhe, né, em algum fundo, em alguma coisa. Mas você está trabalhando para você, trabalhando com o seu capital para você. Então, se você não construir um patrimônio, você vai ter que ficar trabalhando 60 anos. Exatamente. Esse longuíssimo prazo, né, que eu estou falando assim lá, na época de aposentar mesmo, ela tem que começar a pensar nela agora. Porque hoje, independente da sua idade, se você está no curso, você é uma pessoa que está preparada para poder encarar o mercado. Senão, já nem estaria no curso. Né? Porque se tem disposição para poder encarar um curso de 10 meses, é porque disposição você tem. Então, essa percepção do futuro, essa percepção do longo prazo, ela tem que acontecer. E dependendo da faixa etária, quanto mais próximo tiver dessa parte, chegando perto da parte da aposentadoria, a preocupação ainda tem que ser maior ainda. Né? Porque a sua deadline está mais próxima. Então, você já tem que se preocupar muito com isso. Porque, como a gente falou, a gente acorda cedo, vem para cá para poder pegar a abertura do mercado, fica até o fechamento do mercado e ainda faz uma análise de mercado para tentar entender o que pode acontecer no próximo dia. Perspectiva. Próximo dia. Aí, o que você tem de noticiário, às vezes é época de balanço, então é importante você dar uma revisada e ver o que é a expectativa, né, da economia, né, dos economistas em relação a determinado balanço, que isso acaba influenciando determinados ativos. Né? Mas independente, vamos supor, a gente está falando a longo prazo, então tipo assim, é um alerta, acaba sendo um alerta
para a pessoa se situar, tipo assim, as decisões dela hoje influenciam lá na frente, né? Seja perdendo ou seja ganhar dinheiro, né? E essa parte de risco, né, antes de investir, a pessoa tem que compreender, porque acaba que por mais que ela esteja indo bem no mercado, esteja sendo consistente, né, se ela não acumula um patrimônio, se ela não faz uma reserva e está sempre se alavancando, é um risco, né? Porque ela vai continuar indo bem durante quanto tempo? Todo mundo passa por fase ruim, né? E como é que ela vai saber lidar com a fase ruim? E quando ela vir, ela conseguiu ter um colchão, né? Ela conseguiu vamos colocar assim, acumular, né, um recurso para passar por uma fase ruim, que é normal e ela acontece com todo mundo, né, em qualquer tipo de investimento. A gente tem que se preparar para isso. E está disposto também a acompanhar essas mudanças, essas mutações do mercado, né? Porque o mercado ele vai mudando ano, dia a dia, mês a mês. Então você pega o mercado de 5 anos atrás e olha o mercado hoje, não tem nada a ver. Então, produtos novos que vão ser lançados. Você tem que estar se atualizando o tempo todo e essa percepção do mercado ela vai acontecer de forma natural, você vai mudando com ele também. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque até a dinâmica do mercado, né, a gente falou nas aulas, né, então uma das aulas que a gente falou sobre justamente a parte da lógica da negociação, né, mostrar como é que o preço movimenta, né, o book, exposição dos players passivos, players ativos, né, como é que o preço se movimenta em si. A gente fez aquela introdução para depois ir se aprofundando, né, nas aulas específicas. Isso é importante porque a maneira que os players, quem tem grana, né, os institucionais, né, durante as aulas eu falei que eu não vou ficar falando player grande, né, esse jargão é institucional, né, porque se abrange toda uma grande parte dos grandes investidores, que é quem faz o preço se movimentar. Eles não operam hoje da mesma forma que era 5 anos atrás, não operam hoje da mesma forma que era 2 anos atrás. Porque você tem uma modificação de liquidez do mercado. O nosso mercado é muito pequeno e qualquer entrada de financeiro, né, nele como um todo, o mercado modifica, porque os players vão se adaptar para essa nova entrada de novos players. Né? Porque muitas vezes você tem vamos colocar assim, um novo fundo que abriu recentemente. Vamos colocar um fundo que abriu há 6 meses, ele tem 1 bilhão para trazer para exposição no Brasil, seja ele de fora ou seja ele nacional. Né? É um player a mais trazendo 1 bilhão para o mercado. É mais um player para brigar com os demais, para montar suas estratégias com os demais. Né? A gente tem que entender também que essa briga aí não é que o pessoal fica, né, um preocupado com o outro na hora de se expor. Né? Eles fazem as análises internas. Então, por exemplo, igual a gente. Né? A gente tem uma mesa de operações, né? Tem nossa equipe de traders, de analistas, de operadores. Né? Eu não estou aqui preocupado com o que o outro player está fazendo lá de lá. Né? Porque não tem como eu imaginar o que é que está acontecendo. Tudo que eu tenho que fazer é fazer a minha análise de acordo com meus investimentos, de acordo com o meu risco e minha visão a longo prazo. Né? Então, acaba que, na hora que você vai realizar suas operações, na hora que você vai entrar, né, no seu trade, você está ali disputando com alguém no lugar na fila. Vocês que estão, né, você que está aí, né, que aprendendo o curso, na hora que você for operar determinado ativo, bem provável, se estiver no mesmo momento, se estiver analisando no mesmo momento, você está ali disputando com a gente do lado de cá também. O lugar na fila, seja no book, ou quem vai agredir primeiro para entrar numa operação. Né? Então, isso é a briga dos players, né? Porque é aquela questão do desespero, por exemplo. Né? Você pega um índice que sobe, por exemplo, 4% no dia, né? 5% no dia, vamos falar tão assim que acaba sendo esporádico, né? 2% que é normal, 1% que é normal, amanhã ele pode estar subindo 3%. Então quem se posicionou hoje está na frente. Então você tem essa briga do mercado, essa briga do players, para quê? De acordo com a necessidade de exposição de cada um, porque ninguém quer pagar um preço, né, mais caro do que poderia se pagar. Então quem entra primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa. Né? E essa é a importância para o pessoal entender a dinâmica do mercado. É um jogo de xadrez. Só que esse jogo de xadrez ele passa por níveis. Né? O nível do trader, independente do capital que você tenha. E é isso, eu estou falando com pessoa física. Se é pessoa física, independente do capital que você tem, o nível do jogo de xadrez é o nosso. Né? Não tá trabalhando contra um banco, por exemplo, montando posição e brigando, disputando ali com um banco. Esse jogo de xadrez existem níveis. O nosso aqui no nível trader, pessoa física, né? O nosso, apesar de a gente trabalhar com o jurídico,
o capital não se compara a um banco. Né? Então, os níveis de xadrez passam. Nível mais baixo, um nível médio, um nível mais alto. O nível mais alto é a partir dos bilhões. Né? Então, o motivo, a razão do grande player se movimentar, se posicionar, é totalmente diferente dos outros níveis abaixo do jogo, porque a razão é diferente. E até a frequência que vai realizar a análise e a operação. Porque, por exemplo, um institucional ele não está entrando no mercado para ficar fazendo day trade como a gente faz. Não que o que a gente faça seja ruim. A questão é que ele tem uma visão muito maior, de muito mais longo prazo, muitas vezes por necessidade. Porque vamos colocar o seguinte, o índice negocia aí vamos falar de índice, vamos falar da Petrobras. Petrobras negocia em média aí 1 bilhão por dia. 1 bi. Um fundo de investimento que quer se posicionar em 500 milhões, só ele vai tomar conta aí de 50%. Né, da liquidez diária do ativo. O que ele vai fazer? Ele não vai se expor dessa maneira, ele não vai demonstrar no jogo de xadrez dele qual a próxima peça que ele vai mover, porque agora a gente acabou de falar, cada um está ali, né, querendo se posicionar de maneira melhor, e quem se expõe acaba sair perdendo se ele não tiver muita grana por trás para poder conseguir brigar, né, com quem que vier contra. Mas ele vai acabar passando o quê? 7 dias se posicionando? Você vai passar 7 dias posicionando e não está ali trabalhando ali no gráfico de 1 minuto, por exemplo. Ele não está trabalhando no gráfico de 5. Né? Vamos colocar assim, o posicionamento, né, a exposição ou desfazer, né, de total ou parte da operação vai gerar fluxo. É onde que a gente entra. Né, como se fosse o peixe piloto do tubarão. O pessoal fala muito, né, sardinha, não é sardinha, porque tubarão não come sardinha. Né, a gente é o peixe piloto, a gente está ali junto com ele, né, pegando a migalha dele, porque quem faz o preço movimentar é ele. Por mais que eu tenha, se eu tiver 10 milhões e for fazer uma entrada a mercado, igual a gente tratou em uma das aulas, né, qual que vai ser a influência disso no preço? Eu posso fazer, dependendo do ativo, eu consigo fazer ali ele movimentar 10 centavos. Mas se ele vier contra, eu vou ficar de braço cruzado. Por quanto tempo você consegue manter nesse preço? Se o mercado vier contra, eu tenho mais 10 milhões para poder entrar de novo? A gente fala nisso na aula e é importante falar justamente por essa questão. Não importa o capital que você tenha. Contra um institucional, contra um banco, um fundo, qualquer coisa que seja, você não é ninguém, você não é nada. Você move o preço a alguns ticks. Só que você consegue segurar esse preço por quanto tempo? Quando o mercado começa, você comprou, o mercado começa a vender e o preço vai começar a cair. Você consegue levantar ele de novo? Você consegue brigar contra o Itaú, contra um Bradesco, contra um JP Morgan? Aquele exemplo que eu uso sempre com o pessoal, quando eu trabalhava na Rico, né, que eu passei um call de Petrobras para fazer uma operação rapidinho de 10 minutos, de um scalp, no máximo 10 minutos, né? E tinham 1.000 pessoas na sala me assistindo, né? E aí o que aconteceu? O pessoal entrou, a operação deu certo. Em 2 minutos, Petrobras deu um tiro de 15 centavos, né? E aí o que aconteceu? Logo depois ela voltou. Quem pegou o scalp pegou. Depois eu fui saber, uma pessoa me chamou para poder tirar dúvidas de mercado. Quem fez o preço movimentar 15 centavos foi um cara, deu um candle de 10 centavos, depois ele continuou. Quem fez com nenhuma agressão, a gente viu, opa, entraram junto. Quem fez o preço movimentar foi um cara que estava na sala, sem conhecimento nenhum. Ele não tinha conhecimento de alavancagem da forma correta, ele tinha um patrimônio grande na conta da corretora, utilizou a alavancagem ao máximo e ele fez o preço andar 10 centavos. O que aconteceu? O mercado andou. Só que logo depois ele caiu. Chegou e empurrou pra... E ele perdeu 30 mil reais nessa operação. Todo mundo que tinha entrado, né, o pessoal falou que ganhou, né? E ele em si saiu perdendo, sem entender, né? Ele entrou em contato comigo para entender por que eu comentei na sala que todo mundo tinha saído, né, no ganho e por que ele perdeu. E aí até que eu fui explicar para ele, cara, você, por mais que você tenha muita grana, você não pode fazer isso. Você não pode ser o catalisador do preço, porque isso tem um problema, porque você não tem mais dinheiro por trás. Um grande fundo que ele tem 500 milhões, ele não entra com os 500 milhões porque tem sempre alguém maior que ele, né? Então, tipo assim, o que ele vai fazer? Ele vai se camuflar, ele vai entrando um pouquinho. Quando você assusta, você vê os players lá posicionados, né? Igual a gente já mostrou, né, em algumas aulas, as ferramentas, né? Você vê o player posicionado lá com 5 milhões de ações no dia. E outro detalhe importante. Imperceptível, né? E outro detalhe importante, isso independe dele ter entrado na direção certa do mercado ou não.
O problema é porque a gente tem que ser preciso, né? O trader, enquanto o grande player ele vai trabalhar numa frequência muito grande, numa frequência maior, justamente porque ele não pode ficar trabalhando com essa quantidade financeira num stop curto, né? A frequência que ele analisa é muito maior. Então ele vai trabalhar, tipo assim, em Petrobras, numa variância de R$5 do preço e bobear para mais. É porque não faz... O nosso stop é centavos. Porque não faz sentido eles se posicionarem para ter um stop curto. Não entra para ter prejuízo. Se a razão é compra, o motivo é compra, é compra. Então, eles estão comprando não porque, vamos fazer um day trade agora, vamos pegar algum centavinho, ou seja, que seja R$1 hoje. Não está entrando por isso. Eles se mantêm ou comprados ou vendidos ou estão fora do mercado. Então, E a sua grande maioria está sempre posicionado. Ele então, vai fazendo a manutenção. Né, ele só está aumentando ou diminuindo a mão dele. Então, por isso que a gente falou sobre a forma de operar é totalmente diferente, porque, por exemplo, a pessoa física coloca o capital dele para operar no dia, no final do dia ele tira esse capital. Ele não vai dormir posicionado nele. O institucional, ele está posicionado. Ele pode não ficar posicionado com tudo que ele entrou no dia. Mas ele vai fazer uma manutenção. Né? Se o mercado está favorável, ele se expõe mais. Se o mercado está favorável, ele diminui a exposição ou até vira a mão. Mas posicionado, ele sempre está. Porque ele tem que diluir o financeiro dele. Nosso mercado é muito pequeno. Então você pega aí, nós estamos falando de, às vezes, um fundo de 500 milhões, um fundo de 1 bilhão para mais. Um fundo. Quantos fundos tem no mundo que investem no Brasil? Quantos fundos tem no Brasil que investem no Brasil? E você pegar também a questão da referência também da nota Brasil, né, do risco Brasil. Que a gente, nas agências de risco, a gente caiu algumas posições. A gente voltando a subir algumas posições nessa hierarquia, nessa nota, os fundos de fora voltam ao Brasil. Então é mais capital interno, mais motivo diferente ainda pelo mercado movimentar. Cada um com a perspectiva de até onde o mercado vai chegar. Cada um com motivo diferente, uma razão diferente. Né? Então a importância da gente comentar sobre essa questão do mercado, porque o motivo de entrar, o motivo do mercado estar subindo, o motivo do mercado estar caindo, a gente não faz a menor ideia do porquê que está acontecendo. Nem o cara que é grande. Nem o cara que é grande. Ele faz a análise dele, ele faz a perspectiva dele. Né? Se ele estiver errado, ele vai se desfazendo das posições ou ele vai ajustando a posição. Então, tipo assim, por exemplo, o cara monta uma operação com um cenário daqui a 8 meses, por exemplo. Passou-se 4 meses, ele vai fazer uma análise do como é que ele está posicionado, como é que o mercado reagiu a essa posição dele. Sim. Se for desfavorável, né, ele vai reajustar para um prazo mais longo, para tipo assim, em 8 meses não dá para chegar, vai precisar de mais prazo. Né? Então ele vai reajustar a posição dele, aumentando ou desfazendo, né, de algumas operações, porque ele não está lá para poder perder dinheiro. Né? Mas o importante é a pessoa entender, né, que nós estamos falando isso, é porque a gente trabalha de forma mais precisa. Né? Quando a gente vai entrar nas nossas operações, seja numa visão maior, por exemplo, analisando um gráfico diário para ficar posicionado aí alguns dias ou até meses, você tem que ser preciso. Você não pode trabalhar com uma variância tão grande. Né? Porque primeiro, você não tem essa necessidade. Né? O mercado é líquido para a maioria das posições que você for montar. Então você não precisa ficar ali esperando o que vai acontecer a longo prazo. Você já entra, viu o ponto, entra e administra. Então você não tem essa necessidade de trabalhar tão longo prazo assim para diluir, porque a necessidade maior é diluir capital, porque o mercado não tem liquidez para eles serem precisos, senão eles seriam. Né? Então você tem essa atenuância aí para poder compreender o tipo de estratégia que você vai utilizar quando você vai aprender. Né? Isso é importante você, principalmente, compreender o que está acontecendo ali naquele momento, a oferta e demanda daquele momento, porque é ali que a gente vai atuar, é ali que a gente vai agir. Né? A hora que esses institucionais entram no mercado e vão limpando o book, né? Ou a gente vai montar uma estratégia para entrar antes dele, fazer uma leitura do que está acontecendo para entrar e usar esse fluxo como catalisador para as nossas operações, ou nós vamos esperar esse fluxo entrar para agir depois. Né? Porque a gente não tem poder nenhum. Eu preciso de alguém que faça o preço movimentar. E isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa vem tipo assim, não, eu sei operar. De nada adianta se ela não souber alocar o financeiro. Se ela aposta a maior parte da grana dela em poucas operações, na ilusão de tipo assim, agora esse ativo vai subir 5%. Né? Agora eu vou pegar toda a minha carteira e vou colocar, porque tá muito configurado, muito bonitinho, né? Tá da maneira tudo certinho que eu preciso para poder entrar. Esse aqui eu vou apostar um pouco mais. O mercado pode virar em 1 segundo.
Né? O mercado pode estar subindo agora 2% e terminar o dia caindo 3%. Né? A gente não tem regra, não adianta as pessoas quererem colocar, padronizar o caos, sendo que ela não tem o poder por trás, que é dinheiro, para conseguir padronizar o caos. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a aula do que a gente fala sobre o mercado financeiro, né? O mercado brasileiro, que ele fala financeiro, que fala sobre a bolsa, sobre o mercado de câmbio. Então a gente não aprofunde nada, mas fala específico da bolsa, né? Que é o foco do curso. Mas isso que a gente está conversando tem muito a ver com essa aula, porque é exatamente essa questão do qual que é o motivo, qual que é a razão desse institucional, desse player tá na bolsa. Às vezes o motivo também pode ser totalmente diferente do que a pessoa acha, do que você acha. Às vezes ele está comprando o dólar porque o dólar vai valorizar isso, aquilo, alguma coisa. Mas tem uma necessidade. É uma empresa importadora, exportadora, e ela tem que fazer um hedge, né? Ela tem que se proteger em dólar por cada variação do produto da empresa, do produto da empresa dela. Não tem nada a ver com investimento. Né? Ela só está ali se travando. E aí, dependendo do volume que ela tiver, né, para poder fazer essa trava em dólar, por necessidade, né? E o dólar é um ativo de necessidade, não é um ativo de investimento. Né? Então o que acontece? Ela pode conseguir fazer o preço movimentar, dependendo da empresa que for precisar fazer essa trava por negócio para a empresa dela. Né? Então entender essa concepção, né, dos ativos, porque ações e índice são ativos de investimento, são ativos que você busca, né, por padrão, né, uma valorização ou desvalorização desses ativos para você ganhar na alta ou ganhar na queda. Né? Então são ativos para você investir. Dólar são ativos que os grandes investidores utilizam por necessidade. Vão ter os que vão se expor ou não, né, para poder, né, utilizar como parte do investimento? Sim, mas a grande maioria dos negócios realizados no dólar, né, são por necessidade. Isso é importante, a gente conhecer a característica, né, só para exemplificar um pouco melhor isso que a gente está falando, é que assim, quando você compra algum ativo, né, você faz uma operação e compra, você espera que ele suba para você conseguir ganhar no lucro, né, comprar mais barato para poder vender mais caro depois. A questão é que tem esses players, às vezes ele nem está interessado, porque ele não faz diferença se o que ele fez movimentou o mercado, se depois que ele comprou subiu, se depois que ele comprou desceu. Ele está comprando isso para fazer hedge, está fazendo uma trava. Ele está só comprando aquilo para manter um ponto fixo de dólar na mão. Nós vamos falar sobre isso, né, Lu? Vamos aprofundar depois sobre isso, só para poder tentar mostrar um pouco mais essa abrangência do que o mercado, a abrangência do que é o... E essas primeiras 10 aulas é importante, né, pessoal, você que está me ouvindo, compreender isso, né, porque às vezes tipo, a pessoa está muito ansiosa em aprender e está assim, mas como é que é isso, como é que é aquilo, e como é que é aquilo? Pô, só se passaram 10 aulas. Né? Quantas outras dezenas de aulas vão vir pela frente para poder ir fazendo justamente a ligação, né, a ponte de conhecimento entre um conteúdo e outro, para quando chegar no final, pessoal, que eu não sabia nada de nada, que lá no início, muitas vezes eu fiquei com alguma dúvida, foi se esclarecendo quando você entra detalhando e mostrando na prática como é que funciona. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É muita informação que depende de outra informação, e muita informação que depende da sua interpretação correta dela. Não tem como atropelar, né? O que essa recomendação que a gente dá de você nesse momento não operar, esquece o mercado, cancela a plataforma de negociação. Você vai passar um tempo agora sem nem se preocupar com isso. Você não tem nem que acompanhar o mercado. O índice subiu 7%, subiu 3%, subiu 20%. Não faz a menor diferença. A mesma coisa que aconteceu hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer mês que vem. Então, assim... É um ciclo. Ele vai continuar depois que você morrer, depois que eu morrer, depois que o Thiago morrer, o mercado vai continuar aí. Não precisa ter esse desespero de ter que aproveitar a oportunidade que está acontecendo agora. Essa oportunidade vai acontecer amanhã, depois. Só que essa ansiedade, essa neura de ter que operar porque eu preciso, por isso, por aquilo, ou achar que, não, com o que eu peguei aqui agora é isso. Mesmo que o momento atual seja para valorização ou desvalorização, não importa. Tô começando agora o curso, o momento está muito favorável para alta, ou está muito favorável para queda, eu quero aprender a operar vendido, né, quero aprender como é que funciona para poder usufruir. Vai acontecer outros.
né? Se você não der esse prazo para você mesmo, se você não trouxer essa importância para você realmente compreender da maneira certa como é que o mercado funciona, como é que você aplica, como é que você gere, como é que você compreende as entradas, como é que você administra uma operação, como é que você analisa tudo que você está fazendo, como é que você se comporta, não adianta de nada. Você está fazendo o curso à toa, chegar no final, você vai estar fazendo da mesma forma que você fazia antes, ou, para quem não fazia, vai conhecer apenas na teoria. A prática ele vai continuar sendo de forma obscura se ela não der uma pausa para isso. E a duração do curso ela é muito importante justamente para dar um prazo para a pessoa assimilar o conteúdo. Né? Porque se você solta o conteúdo todo de uma vez, os mais ansiosos vão assistindo, atropelando, não dá tempo para o cérebro assimilar aquilo, não dá tempo para poder, né? A gente falou em relação a treino, né, treino em conta demo, por exemplo, você simular um ambiente real, simular se o que você aprendeu na teoria, na prática, né, você está conseguindo realmente, né, tirar dinheiro disso, que é importante antes de você colocar um real. As pessoas iriam assistir, assim, atropelando, e depois você pergunta, tipo assim, o que é uma coisa boba, né, que hoje a gente trata, o que é, sei lá, um exemplo aí, o que é margem, né? O que é, sei lá, a margem é muito boba. Como é que funciona uma agressão? Como é que identifica uma agressão? A pessoa nem sabe. Ela está identificando padrão, querendo buscar padrão. E isso tá ligado no que é o trader. Porque o trader, assim, o dia que o mercado explode, que tá aquela loucura, que é o dia onde todo mundo solta o foguete, ganhamos dinheiro pra caramba e tudo, normalmente é o dia que o trader fica quieto. Porque ele sabe que é um dia que qualquer coisa pode acontecer. E ele não está disposto a arriscar o capital dele, que ele está trabalhando há muito tempo, certinho, ali na linha, bonitinho, no dia de loucura. Dia de loucura. Ou ele pegou, não se expõe muito, e fica ali. Se não pegou, nem vou. Dia de loucura é dia de Mega Sena. Quem está preocupado com o dia de Mega Sena é quem acredita nela. O trader está preocupado na continuidade disso. É no lucro do perdurar dos anos, ao longo dos anos. Ele está preocupado em manter a continuidade do lucro dele, preocupado em manter a continuidade naquele rendimento que ele já tem, ou até assim, no crescimento do patrimônio dele, um crescimento natural, orgânico. Não quer uma porrada louca de um dia para o outro. E o objetivo tem que ser esse, né? Pode acontecer? Pode. Mas ele não trabalha buscando isso todo dia. Ele trabalha buscando a dele ali. Se acontecer, ótimo. Excelente. Mas a vida que segue não toma coragem em relação a isso, ou ele não vai ficar ganancioso por causa disso. É assim, todo mundo fica feliz, é lógico. Né? Por exemplo, estou planejando ganhar, sei lá, 10 mil reais numa operação, o mercado entrou favorável, ganhei 50. Pô, quem não gostaria, né, de você ganhar muito mais do que você está planejando? Mas não adianta ficar eufórico, você sabe que isso é eventual. Né? Você sabe que você vai construindo seu patrimônio, né, dia após dia. E o mercado tem essa simetria, porque se fosse fácil demais ficar rico do dia para a noite, né, ganhar muito dinheiro do dia para a noite, multiplicar seu capital do dia para a noite, estava todo mundo fazendo isso. O mercado nacional não seria tão pequeno, ele seria popularizado e estaria todo mundo, ao invés de estar trabalhando em outro local, estaria no mercado, que é muito fácil. Com planetas. A diferença acho que está muito nisso, nessa questão da forma com que vê o mercado, o que espera do mercado. Nessa expectativa de vou entrar com a bolsa, vou pegar e vou fazer milhões do dia para outro, com milhares, fazer milhões de um dia para outro, é a mesma imaginação, mesma visão da Mega Sena. Né? Não, vou entrar, vou jogar, uma hora ou outra eu vou ganhar. Só que enquanto isso, tá gastando. E vai bater no desespero que o capital tá acabando e fala assim, pô, não poderia... E o dia da Mega Sena não chega, E o engraçado é justamente isso. Que a pessoa só percebe esse sofrimento, só percebe essa necessidade de manter o pé no chão quando ela já perdeu ali 50% do capital dela. Antes disso, ela ainda está na esperança. Antes disso, ela está tentando ali acertar a boa. Quando ela já perdeu 50%, ela fala, pô, tão rápido assim, já foi? Né? E agora, para recuperar? Porque agora, para recuperar, ela não precisa recuperar, não é só 50%. Ela tem que ganhar 100%. Agora, o objetivo final é mais distante. Ela tem que ganhar 100% para voltar no capital que ela estava antes. Né? Então já começa a entrar uma dificuldade maior. E você que está começando, você tem que compreender esses alertas, né? Porque tudo que a gente pode fazer é justamente trazer a nossa experiência, né? Tanto pessoal quanto da mesa,
né? Porque você tem aqui pessoas que não sabiam nada de nada e hoje estão indo bem. E são pessoas que muitas vezes a gente investiu 6 meses, 1 ano, para hoje estar ganhando dinheiro. Não é no curto prazo. Não é no curto prazo. Então você vai formando essas pessoas. Ou até mesmo, né, em pessoas que você começa do mercado. Né? A dificuldade que se tem dela sentar na frente do computador de forma centrada e seguir o plano sem loucura. Né? Sem receio e sem coragem demais. Você tem que sentar de forma indiferente. O trader é isso. Né? O trader é o cara que sabe, né, analisar e operar, gerir de forma totalmente independente. Diferente do analista. O analista está lá. Vamos falar. Eu falo de 2 tipos de analista. Né, até ver se eu já cheguei, né, se essa aula já teve. Análise. De análise. Profissionais do mercado. Profissionais do mercado. Né? Profissionais do mercado. Isso. Já tem. Né, já tem. Eu falo de 2 tipos de analista. Né? O que a gente não pode é, vamos colocar assim, para quem já está no mercado aí sabe dessa parte que eu vou falar agora. Né? O pessoal geralmente ridiculariza os analistas que você tem hoje da corretora. Né? Porque acaba que o cara só está lá, só passa call, recomenda a operação, o cara mesmo não entra na operação que ele recomenda, então é muito fácil para ele. Porque se perder, né, ele está perdendo dinheiro, se ganhar, ele está ganhando dinheiro. Realmente. Mas o erro é quem está lá acompanhando. Uma pessoa que não vive do mercado. Uma pessoa que realmente não está apostando uma grana e sabe o calor que é você estar ali segurando um prejuízo, por exemplo, de 5 mil, de 10 mil reais na mão. A perspectiva e o comportamento pode mudar. O analista não, ele só passa. Mas você tem os analistas que são os que realmente trabalham em prol de lucro. Né? Por mais que o dinheiro às vezes não seja dele, por mais que, né, ele, vamos colocar assim, esteja ali recomendando para uma mesa de operações, ele trabalha com uma empresa que precisa de lucro. Então a análise dele tem outro fundamento, não é só entreter o cliente, não é só segurar o cliente ali, né, para ficar recomendando para ele, né, manter-se o giro e o dinheiro não sair da corretora. Isso é importante. Então não dá para a gente por mais banalizar, né, uma atividade que é tão importante para a maioria dos institucionais. Você tem esse departamento. Esse assim, é só uma coisa específica que a gente está falando sobre essa atividade, sobre essa função, né? O analista está presente nos maiores bancos, nos maiores fundos de investimento, e a função dele é muito importante. Né? Ele é que encontra as oportunidades, ele que identifica, ele que faz a leitura do mercado. Né? É porque existem tipos, né, tipos específicos disso, mas assim, uma coisa que eu acho que é importante falar sobre essa questão de pegar o call, né, independente seja analista, independente de quem seja, é que assim, você vai pegar um call, vai pegar uma dica de um investimento, né, se eu vou comprar, se eu vender, o que eu vou comprar, o que eu vou vender. Se você está tão certo do que você está fazendo e está tão certo do que a pessoa está fazendo, por que você não coloca todo o seu capital na mão dele? Se fosse tão bom assim, né? Se a pessoa for... É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para poder falar, porque, né, fica parecendo que a gente está assim, falando mal do outro, falar bem do trader, nem da gente, nem da Recoprova, falar bem da profissão como trader. Não é. A questão é o seguinte, a função, né, de uma sala ao vivo, né, e para você que não conhece, se você abrir conta na corretora, você vai conhecer, porque ela vai te bombardear com e-mail de propaganda dos analistas dela. Isso é importante você conhecer e saber que existe. É que vão colocar, cara, se soubesse realmente fazer o que está fazendo, o que era melhor? Estar numa corretora ganhando salário ou estar no mercado, já que eu tenho tanto conhecimento assim, já que eu sei operar tanto. Né? Mas o importante é vão saber, de forma inteligente, a utilizar esse recurso da corretora, não ficar aí vangloriando analista, mas usar esse recurso da corretora em prol pra gente. Como? Pô, eu tenho no mercado aí mais de 200 ações para analisar. Pensa, eu todo dia aqui eu tenho que ficar rodando 200 ativos para poder saber qual que tá bom, qual que tá ruim, para me montar uma carteira, por exemplo, de swing trade. Pô, vou dar uma geral nas corretoras mesmo para poder ver o que o pessoal tá analisando, o que o pessoal tá recomendando. Estão recomendando o CEMIG, por exemplo. Eu vou lá e de forma totalmente inocente vou comprar só porque o cara falou? Eu não sei nem que tipo de análise o cara fez. O que eu vou fazer? Pô, tem muita gente, né, muitas corretoras recomendando CEMIG. O que eu vou fazer? Vou vir, analisar, eu já sei operar, vou trazer para o meu operacional, visualizar se eu concordo, né, com aquela entrada, e aí sim eu faço minha compra em CEMIG. Se eu não concordar, esquece e vai para frente. Ele funciona como se fosse uma peneira de tanto ativo que tem para analisar no mercado, para mim justamente
né, vamos colocar assim, conseguir abranger o que o pessoal tem mais comentado. E assim, uma coisa importante, não é que a gente está falando mal de analista, não. É porque a própria função, por exemplo, do analista que trabalha com call, o próprio sistema, a própria estrutura já força ele a ter que fazer esse tipo de coisa. Ele tem que passar um call, ele tem que fazer a recomendação, porque o cliente precisa fazer algum tipo de investimento. Eu tinha te cortar, né? Só por causa que eu lembrei. Para quem não assistiu ainda, né, o filme do Lobo de Wall Street, no início lá, quando o Leonardo DiCaprio tá com um cara lá, né, no primeiro almoço dele com o cara, ele fala, né, e tal. O que o Leonardo DiCaprio fala? O que o Jordan Belfort fala? Pergunta pro cara. Né, ele tá começando lá, inocente, conhece nada de mercado e tudo mais. A intenção nossa é fazer o cliente ganhar, né? Porque aí sai todo mundo feliz. Que o cara fala, não é não. A gente tem que manter a roda girando. E o dinheiro dele não pode sair na corretora. Se ele tá ganhando, o que você vai fazer para ele? Vai recomendar mais essa operação para quê? O dinheiro sair de lá. Porque a corretora trabalha com custódia. Se ela deixa o cliente rico, se o cliente ganha muito mais que feliz, o que ele quer fazer? Qual que é a principal coisa que ele quer fazer? Usufruir daquele dinheiro. O que ele vai resgatar? Se todo mundo começar a resgatar, como é que a corretora vive? Ela vive sob custódia. Então é um serviço de entretenimento. Isso é importante para a pessoa, para você que está me ouvindo, né, compreender. Então, eu já trabalhei do lado de lá, eu sei como é que funciona os bastidores. Né? Então, não é uma questão de lobo e cordeiro. Não é. É um serviço muito bom, a gente tem que valorizar, porque se não tivesse, como é que iria atrair tantos investidores para o mercado? Né? Tirar dos bancos, né, que são caros. E a forma, as corretoras, elas meio que salvam a gente, salvam você. Porque se não fosse as corretoras, a gente estaria refém de banco. Eu falei já, deixa eu ver, de custo, deixa eu ver se eu já falei, senão a gente vai falar. Falei. Que por exemplo, você pega intermediários necessários. Corretoras que até quando era caro, né, R$1 a ordem. Não, quando eu comecei, eu pagava R$400 uma ordem, R$200 uma ordem. Hoje é 80 centavos. Se for pegar, só que você pega, tem bancos que ainda cobram lá seus R$50. Até hoje, não, até hoje. Então, por ordem. Então, assim, as corretoras, elas meio volume que, financeiro. Se não fossem elas, o trade estaria bem mais apertado de se fazer, né? Porque o custo é muito mais alto. Então elas prestam-se favor não só na questão de ter essa competitividade, poder conseguir trabalhar com um custo de operação mais baixo, mas também na forma de apresentar o mercado para as pessoas que não conhecem. Né? Porque a bolsa, vamos colocar assim, através dos filmes e dos antigos que já perderam dinheiro com investimento e tudo, existe um estigma da bolsa de que a bolsa é para maluco, de que a bolsa é para perder dinheiro e tudo mais. E normalmente é o que acontece mesmo. Mas o problema não é o mercado, o problema é a pessoa que entra já tratando como jogo. Exatamente. É a pessoa que já entra na ilusão, é a pessoa que lê um marketing, né, pesado aí, de tipo, venha pra bolsa e ganhe R$1.000 por mês, aumente sua renda. Aí a pessoa cai nisso de ponta cabeça, pulando no precipício mesmo, como se fosse a salvação da vida dela. O que eu tenho que fazer para ganhar esse, comprar esse aí? Beleza, vou lá e compro. E isso é importante a gente falar, porque não é só o pequeno investidor. É o grande investidor também. Então a gente tem muito. Essa questão de iniciante, ele é iniciante na questão do conhecimento do mercado. Não é só quem tem pouca grana que comete loucura. Isso não quer dizer que o capital dele é baixo. Isso que a gente está falando assim, quando fala assim, capital baixo, tudo, capital de 5, 10, 15, 25, 100, 150 mil. Capital mais alto que eu estou falando é de pessoa física que entra para a bolsa com 15, 20 milhões para poder fazer alguma coisa. Ele não tem a menor ideia do que vai fazer. Só que ele vai entrar onde? Ele vai ter o contato com a corretora, e o primeiro contato que ele vai ter com o pessoal da sala ao vivo, que é o serviço que a corretora presta para popularizar um pouco mais o mercado. Exato. Só que faz de forma errada. O problema vem aí. O problema é que qualquer um que saia um pouco fora dessa curva de capital, por exemplo, o cara da sala ao vivo nem sabe que ele está lá, não sabe que ele existe, não sabe quem é que está na sala. Então a recomendação que ele faz é igual o Thiago falou. Ele está fazendo recomendação na cabeça que todo mundo ali vai comprar mais ou menos ali uns 30 mil, 40 mil ações mais ou menos. Aí o cara vem e compra 5 milhões de ações. Num atacado. Foi o que eu falei. Exatamente isso. Quando eu trabalhava, né, na corretora, é exatamente isso. Porque você tem uma outra questão importante, é o seguinte, porque esse mesmo cara que tem muita grana, o que ele pensa? Uai, cara, se nesse trade o pessoal tá ganhando aí R$500, se eu entrar com muita grana, a regra de trade. Eu ganho 50.
Aí ele não entende de liquidez, ele não entende como funciona, não sabe nem as ordens, como é que ele vai entrar no mercado, não sabe nada como é que o mercado funciona. Ele está se baseando pela opinião de terceiros ou pelos eventos de terceiros e esquece que o dinheiro é dele, quem vai perder é ele, quem vai ganhar é ele, né, para tomar sua decisão. Então, a maioria das pessoas que hoje conhecem a Bolsa como jogo, né, que não respeitam, né, a profissão, né, dos investidores em si, né, é porque não sabe como é que funciona. O erro está na pessoa, não está nela. O erro é não fazer, igual você que está me ouvindo, vir assistir para poder querer aprender. Né? Vir dedicar seu tempo e levar isso a sério para no final do curso você estar apto realmente para poder exercer a profissão. Né? Lógico, cada um vai ter seu tempo. Né? Então a gente tem exemplos de pessoas que na metade do curso já treinaram da maneira correta, né? Conseguiram compreender, cada um tem seu grau de compreensão, né? E de aplicar o que né, o que aprendeu. Isso é importante, porque tem pessoas que vão demorar aí 6 meses, 10 meses, 1 ano, já vão estar aptas. Outras pode ser que demanda um pouquinho mais de prática para entender, né, o que está acontecendo. Às vezes o tempo dela é menor, ela só pode treinar e praticar, né, à noite, porque durante o dia ela está trabalhando, né, então ela vai ter um prazo um pouco maior. O timing dela também. A percepção, né, a maneira que a pessoa consegue escutar o que a gente está fazendo, interpretar e processar na cabeça, para depois aplicar. Né? Então você tem todo esse período para poder tirar suas dúvidas, né, de qualquer conteúdo, para você realmente se situar da maneira correta. E o interessante é que nos meios que a gente tem de comunicação, né, com você pode reparar em relação a outros alunos, que às vezes estão operando e todo mundo entra no mesmo ponto. Isso é bacana porque todo mundo fez a mesma leitura. Eu também. E pra gente, enquanto os alunos estão fazendo, é uma coisa. Só que pra gente, o mais legal é, eu tô num trade e aí eu vejo que os alunos também estão. Né? E isso é interessante porque, é a real prova do que nós dois, né, quisemos transmitir para os alunos, deu certo porque olha quanta gente que está no mesmo trade, analisou a mesma operação, né, e está usufruindo do movimento. E isso acontece muito. Né? Então isso é bacana. Então, para você, né, vamos colocar, participar desses momentos, você tem que dedicar. Né? Não dá para ficar cometendo loucura. Né? Parar de operar desde já é porque muitas vezes o capital que você perde agora no período de aprendizagem, que não devia nem estar operando, qualquer profissão é assim, né? Durante as aulas a gente até comenta, faz analogias, né, com outras profissões. É o que a gente mais fala, principalmente nessa etapa do curso. Que é importante, porque a pessoa às vezes não compreende o risco realmente da bolsa. O risco é só perder dinheiro. O risco não é só perder dinheiro. A gente enfatiza muito isso, principalmente nessa parte inicial do curso, que é agora a parte mais introdutória, depois vai haver a parte financeira, que também vai vir uma repetição gigantesca disso tudo também. Tudo que a gente fala agora vai ser repetido depois, só que de forma mais detalhada. Né? Com outro motivo. Exato. Mas isso é sempre repetido porque a bolsa é alto risco, é altíssimo risco. Altíssimo risco porque a decisão está no seu dedo, você pode perder seu capital todo num clique. Por isso que é alto risco, você não sabe o que pode acontecer com a sua ação. Então, com essa ação que você executa, né? Não falo nem do produto, mas eu falo com a ação que ele faz. O agir dele, né? Então, por isso que é um alto risco, porque não existe muito que eu posso perder, o máximo que você pode perder é tudo que você tem. E quando você pode ganhar, não tem limite. Então, essa variação gigantesca é um risco muito alto. Então, a gente considera muito importante enfatizar muito isso na parte inicial, para que, se você ainda não entendeu isso, que você entenda agora que não faça loucura. Um momento, não queira sentir na pele. Um segundo que você der um deslize, vai tudo embora. E quando eu falo tudo embora, é tudo embora. Porque o primeiro dinheiro vai embora, depois disso o emocional vai embora, aí você vai colocar mais dinheiro, o resto do dinheiro vai embora. Transfere pro lado pessoal, aí já pode começar a desencarretar outras coisas que a pessoa precisa de tratamento. Aí perde dinheiro, psicológico vai embora, aí entra numa série de problemas que é até difícil de enumerar a sequência deles. Principalmente para quem está vindo de outra área. Né, alguém que está trabalhando em alguma atividade e está querendo migrar de vez para o mercado. Ou até diversificar.
Eu até diversificar. Então, tipo, é um processo lento, não é rápido assim. Quando eu falo lento, porque varia muito de pessoa para pessoa. Mas a gente não considera como lento, como rápido, porque a média geral das pessoas não acontece de forma instantânea. Né? É muito difícil alguém chegar aqui, pá, peguei, assisti duas, três aulas, entendi que é mercado, beleza, vou lá operar e começa a deslanchar. É porque é difícil, né? O processo de compreensão do que é o mercado, ele é um pouco mais complexo. É diferente muito a relação do pessoal que opera aqui da mesa do pessoal que faz o curso. Porque no pessoal da mesa, por exemplo, a parte de financeiro eles não têm, essa parte introdutória dos produtos, que eles só pegam do produto específico que eles vão trabalhar. A parte operacional, eles pegam pontos exatos ele vai aprender coisas específicas para a função. Para a função. Agora o trader, a responsabilidade dele é muito alta, porque é toda. Né? Então, o trader tem que ser, vamos colocar assim, o administrador da empresa que produz, que vai gerir pessoas, que na verdade não é pessoa, e vai se gerir seu comportamento, gerir sua mente. Tem que ser o gestor financeiro, tem que ser o gestor analítico, para entender sobre o mercado, entender sobre ele, né? Então ele tem que ser uma pessoa completa. E o psicólogo da empresa. Ele trabalha no RH, ele trabalha no chão de fábrica, ele trabalha nas finanças, ele trabalha em todos os departamentos. Por isso que às vezes é muito difícil as pessoas compreenderem a importância que é de estudar a melhor maneira de você ser um trader. Porque a grande maioria da importância, né, às vezes pode dependendo, né, você pode estar ouvindo e falando, tudo bem, essa baboseira eu já conheço, né, isso aí tudo aí, módulo 1, nem módulo essencial, módulo né, não eu quero que chegue na parte do trade, quero a emoção, quero o clique, quero saber como é que joga no joguinho, como é que entra na operação, eu quero saber isso. Se você não tem a preparação antes, você se preocupa apenas com isso, uma empresa não vive só de produção. Ela tem que gerir tudo. Então, se você não se especializar em cada uma das necessidades para você ser trader, só saber operar, eu falei sobre as profissões do mercado. Você não está vindo para cá para ser um operador. É extremamente difícil. Né? Não vamos dizer que é impossível, porque a gente não sabe. Né? Pessoas e pessoas. Mas é difícil. Probabilidade, mas muito baixa. Mas o prêmio é alto. Mas é aquela questão, tudo que é difícil, o prêmio tem que ser alto, porque senão não vale a pena você ficar se esforçando, né? É difícil? É difícil. Demora para você conseguir, né, uma evolução? Depende. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? É possível? É possível. Tem pessoas aqui que não sabiam de nada de mercado, né? No próprio grupo dos alunos. No próprio grupo dos alunos. Depoimento constante lá de alunos. E olha que lá a gente não pede, não. O aluno simplesmente vai lá e coloca. Porque ele não sabia de nada e hoje está sendo lucrativo. Então, é possível, Mas você vai ver pessoas também que não vão conseguir. Por quê? Ela não está tendo a mesma dedicação e o mesmo esforço para conseguir. Aí você que está me ouvindo está assim, né? Pô, mas eu tô aqui mó dedicado, mó esforçando, tô aqui me dando para poder assistir às aulas, pô, trabalho de manhã, estudo à noite, ainda tô fazendo curso, tô mó me dedicando e tudo mais. Mas na hora de realmente do clique, na hora de gerenciar, na hora de diversificar, você está cometendo loucuras, você não está fazendo da maneira correta, você não está se esforçando da maneira correta. O prêmio é alto. Uma principal forma, né, da pessoa compreender o que a gente falou no início, né, desse bate-papo que a gente está fazendo. A principal forma é ela visão de longo prazo. Se ela vem para a bolsa com a necessidade do urgente pro agora, pode esquecer, ela tá parada. É melhor procurar outra coisa, e eu tenho certeza que ela não vai encontrar outra coisa. Né? Porque qualquer outro tipo de profissão, se você for abrir uma franquia, se você for desenvolver, né, hoje tá em alta, desenvolvimento de aplicativo, por exemplo, quanto tempo que demora? Porque se só vê assim, um iFood, por exemplo, né, que não existia antes e agora, né, explodiu. Não explodiu do dia para noite. Tava pequenininho ali, lá no país que foi lançado. Quem desenvolveu provavelmente deve ter sido o número 50, 60, 70 aplicativo que ele já tem, que ele já fez. Não deu certo. Exato. Fez um e deu. Rápido, instantâneo, é jogo. Na loucura. É pôr ali, ganhar. Ir para Las Vegas, pôr uma grana na mesa e deixar a roleta girar e pedir para Deus para entregar isso. Exatamente. É jogo, não tem outro jeito. Mas assim, a gente está falando muito, é perigoso, não faça isso, muitas pessoas fazem isso e tudo. Mas existe a parte boa do trade, né? Senão a gente não estava aqui também, se você também não estaria também interessado em vir para a bolsa também. O trading ele é uma profissão que eu acho que primeiro, o mais importante é o capital líquido.
né? Você não tem que lidar com clientes, você não tem que lidar com mercadoria, você não tem que lidar com um produto específico que você tem que desfazer. Com chefe, funcionário, estoque, não tem que preocupar com nada. Você faz hoje, amanhã está na sua conta. Não tem... Quero parar, paro. Parou, no máximo 3 dias. Se for olhar o maior investimento aí de liquidação é D+3, né? Em 3 dias está na conta. Em 3 dias você fala assim, não quero isso mais, quero fazer outra coisa, tá lá. O líquido. O outro é a possibilidade de ganho, né, também. Você pode perder tudo, mas se pode perder por tudo, também você pode ganhar muito, né? É igual a proporção. Então, esse ganho não tem teto, né? Você não tem um limite de ganho. Quanto que eu posso perder? Perder você tem o máximo, que é tudo que você tem. Agora o teto você não tem. Então você pode ganhar, fazer 100%. E ele é proporcional ao seu risco. Todo investimento é assim. Primeiro, a gente tem que começar pelo quanto que eu estou disposto a perder. Quanto que dá para ganhar? Cara, não sei. Não sei, eu posso comprar aqui uma ação que agora o mercado do nada em um mês subir 20%. Ou pode em um mês ficar estagnado, não andar 0,5%, isso é pior que a poupança. Né? Não sei. Perder, a única certeza que a gente tem é quanto dá para perder. A gente tem que começar por aí. Né? Aprender a amaciar o estômago, deixar o estômago calejado para aguentar porrada. Porque o mercado vai bater. É a frase. A gente fala muito dessa frase. Que assim, você vem pro mercado, você tomar a decisão que você vai apanhar na cara. Você vai apanhar todo dia. Todo dia. A pergunta é, quanto que você aguenta apanhar na cara? Exato. Porque você é o do Rock Balboa. É o do Rock Balboa. Não importa quão forte você bate, o importante é quanta porrada você aguenta. Exatamente. Porque o mercado, a gente fala tomar porrada, por exemplo, tomar stop, né, que é esse limite de perda, né? Então você entra na operação achando que vai, porque você fez a leitura e por isso, por aquilo, e stop, prejuízo. Aí faz mais um prejuízo. Quantas dessas você aguenta? Isso que a gente chama de falar porrada, né? Então um stop é uma porrada. O trader, ele consegue se desenvolver, ele consegue ter uma chance de dar certo quando ele aprende e aguenta tomar porrada. Quando ele toma um tapa na cara e o sangue não ferve para tentar dar uma porrada de volta. Exatamente. Né? Porque quando ele ferveu para dar uma porrada de volta, pronto, aí você vai perder dinheiro de verdade. E às vezes nem é tapa na cara, né? Porque o tapa na cara, a pessoa às vezes tá ouvindo, tá vendo, né? E tá assim, pô, tapa na cara incomoda qualquer um. Às vezes, se você souber gerenciar, é só um dedo na cara, né? Só uma xingada que o mercado te dá e você ignora, sereno e tal. Agora, se você for partir pra briga, se você pode ter o estômago preparado. A importância que você dá a esse insulto do mercado não ter seguido o que você queria, se achando bom demais. Se você der muita importância para isso, se você se achar que não, porque tinha que ir, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, se você der muita importância para isso, o tapa, né? Vai ficando mais forte, deixa de ser tapa para você virar porrada. Né? Quando você vai entendendo o que é o mercado, entendendo que na verdade esse limite de perda ter atingido foi porque você não fez uma leitura correta, o mercado, ou aconteceu alguma coisa e o mercado virou, não aconteceu o que você analisou e provavelmente esperou que acontecesse. Aquele limite de perda atingido, na verdade, é ótimo. Significa que, não deu certo o que eu queria fazer. Vou perder só isso. É a atitude do investidor não tratar como jogo. Ele aceitar o erro, reconhecer que naquele momento... E quando a gente fala erro, é importante, pessoal, você que está ouvindo, é o seguinte: quando a gente fala que a gente erra no trade, que a gente stop no trade, não significa que eu fiz uma análise errada. Significa que às vezes aquele não é o time do mercado subir. Está favorável, nós vamos entrar, vamos colocar assim, está tudo configurado para me poder realizar minha operação, seja na compra, seja na venda, não importa. Né? Entrei. Na hora o mercado veio contra. Ser um trader quando você erra, errar o time. Né? Porque às vezes a operação vem contra, te tira e depois vai a favor. Só que se você topa perder metade do seu patrimônio, 10% do seu patrimônio, 5% ou todo o seu patrimônio em uma oportunidade, você não tem a próxima. Para quando ele for, tipo assim, errei o time agora, ele vai depois. Para quando ele mostrar que vai, você entrar de novo. É o que a gente faz. Não é sorte, né? Você que está aprendendo... exatamente. Não é sorte, é matemática. Né? É expectativa, é probabilidade. Então você que está aprendendo com a gente... tem dia que o mercado não vai, você tenta uma vez, não vai, tenta uma outra, não vai. Tenta outra, não vai. Aí você fala, não está favorável, paro. Amanhã tá aí de novo. Eu prefiro perder, por exemplo, fazendo uma analogia, prefiro perder hoje 5 mil
e amanhã tentar ganhar 10, ganhar 15, ou ganhar os próprios 5, ou até ganhar menos, mas tem os próximos dias que eu posso recuperar, do que vir aqui disposto a perder 50 mil e eu tenho 100 mil. Atolar tudo num dia só. É uma coisa, aí é uma questão estatisticamente racional e inteligência, né? Esse negócio do timing chega a ser engraçado esse negócio. A gente tá no mesmo curso, dá as mesmas aulas, tem o mesmo e ouve o conteúdo do outro falando sobre trade um dia inteiro, opera o mesmo produto. Num dia eu tomo prejuízo, o Thiago ganha. Às vezes eu tô vendido, você tá comprado. Às vezes você tá vendido, eu tô comprado. A informação é a mesma. A informação é a mesma. Só que, do mesma razão, o mesmo motivo da gente ter falado sobre também a questão de pegar a call, né, de alguém que viu alguma coisa e passou a recomendação, tem muito a ver com isso. Porque a forma com que eu enxergo, a forma com que eu interpreto a informação, que o gráfico, que o fluxo, que todas as ferramentas que existem estão me passando, a forma que eu interpreto é diferente daquilo que o Thiago está interpretando naquele mesmo momento. Exato. Não, e outra. Apesar do mercado ser o mesmo, mas você pode explorar ele de forma diferente. Vamos colocar assim, ó, 30 segundos de diferença entre eu sentar na frente do computador e você sentar faz total diferença. Total diferença. Por quê? A hora que você estava analisando o mercado, ele estava em um certo momento, indicando uma certa possibilidade. Você já entrou no seu trade, por exemplo, comprado. Você está lá comprado e tudo mais. Passou-se 1 minuto. Você já entrou, tudo que você tem que fazer é o quê? Administrar, se der errado vai bater o stop, se der ganho, você vai administrar, né, até onde o mercado estiver indo. Ok. Passa-se 1 minuto, eu estou fazendo outra coisa, por exemplo, e vou lá e vou sentar na frente do computador para poder operar. Naquele momento, eu estou visualizando que ele está favorável para queda. O que eu vou fazer? Eu vou vender. Não significa que eu estou certo, significa que você está errado. Entendeu? A questão é que você já entrou no seu trade, você está administrando. Você não pode, tipo assim, vai vir contra, eu vou zerar. Não dá, você tem que seguir o plano. Porque senão, se você ficar com esse medo e não deixar, né, acontecer a perda e concretizar que aquilo não é o momento, você vai ficar toda hora. Entro, andou um pouquinho contra, sai. Não, eu não quero. Você fica aí, você não usufrui. Né? Então, às vezes, o mercado mudou logo depois. Né? E eu fui lá e fiz a venda. E pode acontecer, por incrível que pareça, pode acontecer de nós dois perder. Porque ele cai. Mesmo não estando comprado, ele você comprou, vamos supor, ele sobe um pouquinho, aí ele começa a cair, te dá prejuízo, te estopa. Você sai da operação. E eu tô vendido, eu tô lá. Pô, agora vai, né? Aí ele vai, começa a subir, né? Começa a subir e vai me stop. Nós vamos pra perder. Então, tipo assim, não tem uma regra. Porque a pessoa tem que. Você que tá assistindo, você tem que estar aprendendo, você tem que compreender. Nós não vamos operar do mesmo jeito. Você não está fazendo o curso para vir operar, copiar o Thiago e pensar como o Thiago, operar igual o Guilherme e pensar igual o Guilherme da mesma forma. Você não vai pensar igual a mim. Você vai entender todos os conceitos do mercado, como ele funciona. Nós vamos ensinar as estratégias, como que entra. E são tantas estratégias que às vezes eu estou operando uma, você está operando outra diferente. Às vezes eu estou operando só na parte da tarde, estou operando o dia inteiro. Você pegou trade de bons de manhã e à tarde para mim ficou ruim. Né? Nós não vamos estar sentados na frente do computador exatamente no mesmo ponto, exatamente no mesmo momento. Quando coincide, é o que eu comentei, né? Aí no grupo dos alunos você consegue ver que está todo mundo na mesma operação, todo mundo no mesmo trade, e aí cada um, e tem outra questão também, no ganho. Às vezes está subindo, né? Peguei um ativo, está subindo, já andou, sei lá, vamos falar de um swing trade, né? Que é mais fácil, né? Que é para mais de um dia. Às vezes está subindo 10%. Dependendo da análise que eu fiz, 10% é aquilo ali. Mas você que está me ouvindo, às vezes você está topando esse trade e está querendo pegar 20. Você vai continuar no trade, então a gente não vai fazer a mesma operação. Né? Às vezes eu consegui pegar uma entrada, você não conseguiu, mas você consegue pegar depois. Vai dar uma diferença. Então isso é importante também para a pessoa que está, né, entrando no curso agora, para poder aprender. Né? Você não está aprendendo para me copiar. Não tem como eu transmitir meu pensamento. Né, fazer uma cópia do cérebro. Forma como que você interpreta a informação. Não tem como. Por isso que você vai ver durante o curso inteiro o quê? Todas as formas da gente transmitir conhecimento é de forma lógica, objetiva, mas principalmente como o mercado funciona, não como eu acho que o mercado funciona. A gente falou muito isso no início, né, quando a gente está falando de proporção de financeiro e tudo mais, né, independente do capital que você tem. E eu não mando no mercado, então não adianta eu te mostrar, vir aqui te ensinar como eu acho que o mercado funciona. Se o mercado funciona oferta e demanda e pronto, acabou, quem é eu? Quem sou eu, Thiago? Quem é o Guilherme? Quem é você? Né? Para vir aqui e falar assim, não, dá para ganhar dinheiro de outra forma.
vou fazer de forma diferente porque eu sou o gênio, né? Como é que chama? Eu vou ganhar o prêmio Nobel, né, de economia porque eu sou o gênio e vou descobrir como é que a bolsa funciona diferente. Né? Mas não é a bolsa, o mercado funciona assim, tudo funciona. Né? Tudo que é no capitalismo, né? Tudo funciona em volta de oferta e demanda. Então, se nós vamos ensinar questões técnicas e práticas, né, para você, de exatamente como o mercado funciona, né, como é que eu acho. Porque se eu te passar algum conhecimento de como eu acho, eu tenho que te ensinar como é que eu penso. E aí não tem como. Resumindo isso, é assim, se o mercado subiu 3% hoje para mim, subiu para todo mundo. Exatamente. Subiu. A forma com que você quis explorar esse movimento, você quis pegar um pedacinho de uma correção, você quis pegar a perna alta toda de alta, aí são outros 500. Mas que ele subiu para todo mundo, ele subiu para todo mundo. Exato. Né? É mais ou menos isso que a gente está falando. E oportunidades teve para todo mundo. Todo mundo. Então não adianta o choro de, tipo assim, né, muita gente, né, vai começar a aprender, né, ou você que já sabia. Né, eu não vou falar que sabia operar, porque se soubesse operar, você não estava aqui. Né, se você já sabia como clicar. Isso não é para ser ofensivo. É só para ser. É o fato. É o fato, porque senão, porque, por exemplo, eu já sei. Se eu for fazer um curso hoje, fazendo parênteses, eu vou continuar o raciocínio anterior. Se eu for fazer um curso hoje de bolsa, eu não vou fazer um curso de como é que a bolsa funciona. Sim. Eu vou fazer um curso de qualquer outro tipo de análise que possa ser feita, qualquer outro tipo de gestão financeira, gestão de alocação, para mim poder me atualizar, porque eu também não sou o dono da verdade. Né? Então, tipo assim, é um aprendizado constante. Você está operando, o mercado é diferente todo dia, você aprende todo dia. Né? Amanhã o mercado pode mudar. Como a gente falou, os grandes players não operam da mesma forma, não investem da mesma forma que 2 anos atrás. O mercado é diferente. Então eu tenho que me atualizar. Se eu for aprender alguma coisa, eu não vou aprender como clica, como que entra uma operação. Isso eu já sei. Como é que o mercado funciona, dinâmica, né, de oferta e demanda, consumo do book, por aí vai, ordem de mercado, como é que o mercado lê agressão e tudo mais, isso eu já sei. Né? Vou ler uma percepção diferente. Dependendo do tamanho do capital que eu tenho, eu posso ter a necessidade de operar igual um fundo de 500 milhões. Às vezes também até uma ferramenta nova, um indicador novo. Uma plataforma nova que dá uma visão diferente, né, do tipo, uma análise, vamos colocar assim, referencial diferente. Né? Porque tudo que a plataforma oferece, né, indicador, essas coisas, é tudo referencial, é tudo para você fazer uma análise. Não é como é que o mercado funciona. Não dá para você basear a ferro e fogo. Até naquilo, a própria ferramenta, ela é um tipo de análise de uma informação. Exatamente. Né? O indicador, ele não está trazendo algo que só aquele indicador traz. Não, ele só está pegando as mesmas informações que a Bolsa fornece para todo mundo e fazendo uma leitura diferente daquela informação. Exato. Né? Então ele está pegando só o preço, o dia, a velocidade, o período, seja lá o que for, somando aquilo tudo ali, transformando numa outra informação de um jeito diferente de mostrar para você. Mas a informação é igual para todo mundo. Nos 3% de alta, do mesmo jeito que a alta para mim é para todo mundo, todas as informações que aconteceram nessa alta, quem comprou, quem vendeu, quem agrediu, quem foi agredido, todas as informações estão lá. Exato. E os indicadores são só pegando essa informação, codificando ela ou decodificando de alguma forma específica e apresentando. E as informações são as mesmas. As mesmas. Exatamente as mesmas. Tudo que sai, todo mundo tem a mesma informação. Né? Então é importante, né, voltando, né, do raciocínio depois do parênteses, é importante a pessoa compreender que você está aqui para poder começar a desenvolver análise do mercado e percepções em cima de como ele funciona. Não é achismo. Não é uma estratégia, não é para você vir aqui levantar a bandeira de tipo, Rencoprop, Thiago Guilherme, os caras são fodas, os caras operam, e ficar, né, vangloriando e babando ovo e tudo mais. Isso aí não vai te fazer ganhar dinheiro. Né? Você está aqui para justamente aprender como é que funciona. Né? Aprender o que é ser consistente, o que é ser disciplinado, como gerir seu capital. Né? Então, quando a gente chegar na parte de locação, não é tipo, mas não dá para poder colocar um pouquinho mais de dinheiro no day trade, não. Não pode, né? Não dá para você ficar se expondo. Quem realmente sabe operar, né, isso é importante, você que está chegando agora, você está concorrendo aí com gente que está no mercado há 20 anos. Está no mercado há 30, 50 anos no mercado. Gente que talvez tenha ganho o Nobel de Economia. Entendeu? São, assim, as melhores cabeças pensantes no mercado financeiro estão aí. Você acha que com um ano de aprendizagem você vai estar ganhando ou operando melhor do que todos eles? Você pode ser um destaque, né? Você pode ser um fenômeno. Eu prefiro deixar as minhas atitudes,
né, me demonstrar os meus resultados, me demonstrar que eu sou o fenômeno, do que eu sentar aqui e já me achar o foda, né, que eu vou vir e vou ganhar grana pra caramba, vou fazer aí com o pé nas costas 10% ao mês, né, e por ano eu multiplico meu capital e todo ano vai ser assim. Não é assim que funciona. Você falou a respeito dessa questão porque eles são foda, porque ele é foda, porque ele é muito bom, porque aquele é muito bom. Isso tem a ver com a aula que a gente fala sobre a questão do ego, né? Inclusive, se eu não me engano, acho que a primeira aula que tem, que é o Início da Segurança, né, que fala sobre essa questão de um dos maiores problemas também do trader, essa questão do ego. Esse ego inflado demais, porque como a gente falou várias vezes, o mercado acaba que vira um jogo de xadrez, né? A forma como você vai lidar com as negociações, como é que você vai lidar com o mercado, onde é um jogo de xadrez, é uma estratégia que você está montando ali. E é muito mais difícil você ter que jogar o xadrez, ter que jogar com o seu oponente, ter que jogar com você próprio. É muito mais fácil você ter só o seu oponente. Você conhece ele, o jogo fica fácil de você ganhar. Agora, quando você tem que brigar contra as decisões dele e contra as suas próprias decisões, fica impossível ganhar. Né? Então, essa questão pelo menos a gente tenta muito. A pessoa tem que ter total controle sobre as atitudes e comportamento dela, chamar para ela a responsabilidade. Não adianta. Bolsa, mercado, não vai vir passar a mão na cabeça. E entenda essa questão do trading. A gente acaba que o mercado ele fica tentando, ele glamoriza muito essa questão da bolsa e tudo, mas assim, se você para em casa no escritório em algum ponto para poder parar para trabalhar, você trabalha, né? Não tem nada de um glamour, a bolsa, isso, aquilo. Cuidado com essa questão do ego, porque ele é muito traiçoeiro. A gente aqui na mesa já viu muito isso acontecer, desse ego derrubar a pessoa. A pessoa, ela até faz uma análise boa, essa pessoa ela até tem uma visão boa de mercado, mas esse ego atrapalha a operação dela. Ele não consegue ser um trader por causa desse ego que não ele aceita consegue não aceita ter 1, 2, 3 dias, às vezes, de perda que pode acontecer e eu sou muito bom. Não aceito perder hoje. Eu vou até virar o jogo. E não aceita se chegar nele e falar assim: você fez errado. Não pode, porque ele não erra. Exato. Então, cuidado com essa questão, né? Se for para brigar, briga com o mercado, não fica brigando com você, não. Se entenda como é que sua cabeça funciona. Isso eu falo na questão do limite, né? A gente fala de dinheiro, tem limite de cabeça. Tem gente que tem limite de dinheiro na cabeça. Ele não consegue trabalhar numa faixa de grana ali, de dinheiro, acima do que a cabeça dele aceita. Acontece. Então você tem que entender se você tem isso e qual que é. Ou você trabalha em você mesmo para poder conseguir aumentar essa faixa, ou você trabalha nessa faixa. Não fica tentando explorar limite de você próprio sem realmente entender o que significa isso. Isso aí tem uma bagagem por trás de resultado, né? Exatamente. Não é tipo assim, eu tenho, sei lá, tenho 5 milhões de reais, eu aguento perder 100 mil no dia, para mim não vai fazer diferença nenhuma, não. E outro, não é só os 5 milhões que eu tenho mais aqui, é só esse para a bolsa, eu aguento perder, não tem problema não. Não é assim. Porque a hora que você for traiçoeiro com você mesmo, o 100 que você acha, tipo assim, eu aguento perder, quando você assustar, você já está perdendo metade do dia. Vai mais, porque não vem. E outra, mesmo que seja só o 100, se for nessa de, eu posso, isso aqui, ok, isso aqui vai embora, porque, como o pessoal fala muito, tô pagando para aprender, tô perdendo para aprender. Isso não ensina nada a ninguém, só ensina a perder mais dinheiro. Só te ensina a ser um perdedor. Só te ensina a ser um perdedor, isso não ensina nada. E se você está com esse pensamento, ou você muda, ou pega esse dinheiro e vai num jogo, ou dá na caridade, faz alguma coisa mais produtiva com esse capital, porque se já vem com esse pensamento, essa grana aqui é para perder, né, ou eu posso perder, ou é isso, aquilo, é difícil a coisa evoluir. Né? Existe a diferença entre o capital que eu posso perder ou o capital que você está disposto a perder, não que eu estou vindo para torrar. Eu tenho um capital como você vai trabalhar. Né? Você tem eu tenho capital X, eu tenho um prazo nele para ele poder trabalhar com esse capital. É diferente de eu pegar esse capital e falar assim, isso aqui eu posso perder. Não tem necessidade. Às vezes até na prática pode até parecer que é a mesma coisa, né? Mas a forma com que isso funciona na cabeça é totalmente diferente. Não, e outra, não tem necessidade. Ninguém... Você que está me ouvindo aí, eu tenho... Parte do princípio que a partir do momento que você quer estudar, você quer se especializar, você quer se profissionalizar, você não está vindo aqui para poder rasgar dinheiro igual bobo. Mesmo porque aqui não vai ver loucura. Né?
da nossa parte não vai sair. Você tem outras ferramentas para você treinar se realmente o que você aprendeu faz sentido, né? Se realmente o que você aprendeu, você consegue fazer dinheiro com aquilo. Né? Então isso é importante antes da pessoa colocar R$1 no mercado, independente se você tem 100 mil reais para poder queimar. 1 milhão? Independente, para quê? Tipo assim, não faz lógica, é algo irracional. Né? Aí é agir como um animal. Né? Vir para o mercado que você precisa de inteligência, que você precisa de percepção, que você precisa de análise. Você já começa da maneira errada, tipo assim, trouxe para poder torrar. Tem 5 mil reais aqui, ele é para me poder aprender, eu vou operar aqui pequenininho, baixinho aqui, só para me ver como é que funciona. Para quê? Você vai aprender da forma errada. Por quê? Da mesma maneira que você vai perder com 5, com 10 mil, quando você colocar seu capital de verdade, você vai perder com 10, com 100, com 500 mil. Não faz diferença, entendeu? Então, tipo assim, igual a gente falou, o mercado movimenta bilhões no dia. Bilhões, né? Por dia. E não é todo o mercado, é um giro financeiro, né? Porque hoje, vamos supor, hoje Petrobras é 1 bi, amanhã é 1 bi de novo, não é as mesmas pessoas que investiram ontem. Então é mais bi entrando, mais 1 bi saindo. Né? Então seu dinheiro aqui não faz a mínima diferença. Né? Não faz a mínima diferença. Né? Ele não tem força para sustentar a movimentação do ativo. Então não adianta vir, né, achar que com pouco conhecimento, né, a pessoa vai conseguir sobreviver a longo prazo. Né? Em vez de contar com a sorte, é melhor você seguir o cronograma da maneira correta. Né? Todo o cronograma ele foi pensado para você aprender os pontos, né? Começa pelo básico e vai subindo degrau, que vai aprofundando. Antes de falar de operação, nós vamos falar de gestão financeira, como que alocar, quanto que você topa perder, quais que são as possibilidades de ganho. Né? Mas o principal é vir já se planejando quanto que eu posso perder. Não significa que se eu colocar aqui 100 mil reais para mim poder vir para o mercado, que eu tenho que queimar os 100 mil. Você pode colocar um limite de segurança. Falar assim, olha, se eu perder 30% desse capital, mercado, eu não mexo com o mercado mais. Vou ir fazer investir meu dinheiro com outra coisa, que eu já vi que o mercado não vai. Cada um tem seu apetite. Né? E já para a gente finalizar, uma coisa importante. Não tente operacionalizar nada pelo que você ouviu da gente aqui agora. Mesclar. Não adianta, não tente mesclar nada. A gente está só conversando para, como eu falei no começo, para a gente talvez cobrir algo que possa ter ficado fora dessas primeiras aulas que você viu. Talvez complementar também de forma um pouco mais leve, né, livre. Assim, mais leve, né? As aulas acabam sendo você ter que seguir um cronograma, né, em si, que às vezes deixa um pouco engessado, justamente porque, por exemplo, quando você vai explicar do mercado, né, você consegue conversar de forma mais fluida. Né? Quando você tem que seguir um cronograma, né, o cuidado que a gente tem é em falar termos que pra gente é usual, né, no dia a dia, só que você que está ouvindo às vezes não ouviu. Então não posso, né, a gente não pode vir já despejando conteúdo, porque se a gente falar um termo, você não consegue pegar o gancho. Então a aula acaba ficando um pouco mais formal, né, um pouco mais, né, padronizada, justamente para você poder ir evoluindo passo a passo. Quando chegar mais para frente nas aulas, tudo que a gente está falando vai estar tão natural, né, que a pessoa vai estar compreendendo. Né? E tanto no operacional, não tente operacionalizar nada, tanto na parte financeira. Não preocupa com isso agora. Não, a única sua preocupação agora vai guardando dinheiro, vai reservando dinheiro para quando você estiver pronto para poder entrar no mercado. Esquece bolsa, esquece a questão de tentar acompanhar o mercado, ou tentar abrir um gráfico, se você nunca abriu agora, vou abrir um gráfico para ver como é que funciona e tudo mais. Até dependendo do ponto, você pode até, para conhecer o que é a ferramenta, conhecer o que é que a gente fala sobre um gráfico, sobre o Times, né, o Book, o Home Broker, por exemplo, para conhecer a funcionalidade da ferramenta, ok. Mas não se preocupe em ficar acompanhando o mercado, principalmente para quem já vem no mercado. Para quem está começando agora, até tem que tomar cuidado para não desenvolver um vício, né? Porque, tipo assim, acho que com poucas aulas já dá para poder compreender o que está acontecendo, e às vezes a pessoa, por ela própria, ela compreende algo na cabeça dela. Ela vai criar um vício. E depois, para tirar esse vício, é complicado. Isso é muito sutil. É muito sutil. Um exemplo, você nunca acompanhou o mercado, nunca viu nada. O primeiro contato que você teve com um gráfico de preço, por exemplo, foi na aula que a gente fala, que tem lá e mostra o gráfico. Aí você vai
Então, beleza, vou acompanhar um dia. Vai, tá vendo o home broker da corretora, abre o gráfico online lá e começa a acompanhar. Começou a ver o gráfico. Começou a ver o gráfico. Se você olha para o gráfico e fala, olha só aqui um padrãozinho dele aqui, ó, que ele vai sempre fazer. Olha que toda vez ele faz isso e sobe. Pronto. Aí, isso é a pior coisa que pode acontecer. Se fosse fácil desse jeito, a gente fazia um curso de padrão ali. Uma hora só e passava para você assim, ó, faz isso que é sucesso. Então, quando você determina esse padrão, quando você identifica esse padrão e começa aquela sementinha, pô, quando acontece aquilo ali faz isso, quando acontece assim faz isso. Aí é uma coisa a menos para ter que tirar da cabeça depois. Né, que é uma coisa que a gente fala sobre quem já vem do mercado, já operava, que é um pouco mais complicado, um pouco mais trabalhoso, né? Por quê? Porque ele vai ter que esquecer tudo ou quase tudo que ele já sabe do mercado, dessas certezas que ele já tem na cabeça. Né, de que quando bate naquele indicador o preço faz isso, quando acontece aquilo faz aquilo. E geralmente quando acontece isso é quando a pessoa é o fã-clube, é o fanático, né? Porque, tipo assim, o cara levanta a bandeira e fala assim, não, isso aqui que eu vi na internet, procurei no Google, isso aqui que o cara falou faz sentido. Às vezes o cara nunca operou aquilo ali, só tá ali só para poder colocar na internet, né? E aí a pessoa que está assistindo cria-se um fã-clube e acha que aquilo ali é a realidade. Acha que o mercado funciona em prol, né, da opinião de terceiros, e que não é. Isso realmente é perigoso pelo que a gente falou, em relação a você querer mesclar as coisas. Então, não estamos falando que o que nós vamos ensinar, o que nós estamos ensinando é a regra universal do mercado. O que nós estamos ensinando é como o mercado funciona. Se você pegar o conteúdo e levar no AB3 e falar assim, o mercado oferta funciona dessa maneira mesmo? Tipo, manda a ordem ao mercado, ele vai lá e vai consumir o book, vai falar, é dessa forma. O saldo é assim? Funciona isso? O saldo é esse aqui mesmo? É dessa forma. Você não vai encontrar absolutamente nada durante todo o curso que é a percepção do Thiago. O Thiago, gente, olha, eu acho que eu vou operar aqui, vou ensinar para vocês, eu acho que funciona desse jeito. Tipo assim, para mim funciona. Porque é muito fácil eu tirar de minha responsabilidade e falar assim, vou fazer aqui, vou te dar a minha percepção, para mim funciona. Se você não fizer desse jeito, o problema é seu. Não funciona dessa forma. Né? Porque se eu tentar te passar o que eu penso, eu não vou conseguir. Então eu trago para vocês como o mercado funciona, a lógica do mercado, as regras são iguais para todos. Se você entrar no site da B3, você vai ver exatamente, né, como é que funciona a dinâmica em relação a envio de ordens, né, aquele FAQzinho que tem basicão mesmo, né, para introdutório, né, que não ajuda ninguém a operar, mas é só para a pessoa se situar, tipo assim, tirar também a dúvida, o que é o mercado, né, que é a única fonte confiável que você tem, com tanta disseminação de conhecimento errado, né, achismo que tem, de tanta gente querendo, né, vamos colocar assim, disputar um espaço comercial, que você mais vai ver a opinião pessoal. Então você tem que tomar cuidado em relação a querer mesclar. Né? Não dá para mesclar o lógico do sentimental. Né? Não dá para me poder vir aqui e virar e falar assim, olha, a bolsa funciona assim, mas a minha leitura é diferente, eu vejo de maneira diferente, né, e vou operar dessa forma. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O mercado não funciona pelos meus desejos. O mercado não vai subir ou vai cair pelos meus desejos, senão eu estava todo rico. Né? Eu não precisava fazer gestão de capital, era só identificar os padrãozinhos, né? Igual o Guilherme falou, isso aqui. Não precisa de stop. Pô, a gente fazia aqui um videozinho aqui de 5 minutos, gente, operar na bolsa é isso, beleza, boa sorte, vai que é sucesso, todo mundo ganha dinheiro assim. É muito mais complexo do que isso. Exatamente. E pra gente não. E por isso é tão difícil, e por isso quem ganha dinheiro, realmente, a longo prazo, o benefício é muito maior do que a maioria das profissões. Né? Com certeza. Na verdade, se você pensar a longo prazo. Né? Esse é o motivo para a gente estar no mercado, né? Porque diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa, tanta briga, né, interna briga com o mercado, briga com você próprio, análise do mercado, análise sua própria. Não, e outro só depende de você, não depende de mais ninguém. A grande vantagem já nessa, né? O motivo pelo qual eu, pelo menos, vim para o mercado, não sei qual foi o motivo do mercado, mas vim por causa de dinheiro. Né? Então, vim para ganhar. Então, a bolsa é para ganhar dinheiro. Tem outros benefícios secundários, com certeza tem. Né? Flexibilidade tem. Flexibilidade. Né? Essa, na verdade, as vantagens acho que a gente nem precisa falar muito, porque acho que já é bem intrínseco, né? É bem intrínseco da razão. Acho que por isso que a gente fica batendo tanto na questão dos perigos, dos receios, dos problemas. Porque traz uma falsa ilusão, né? Porque às vezes o ambiente ele é tão ilusório, tão bom,
que parece que, não, mas não tem nada de errado, né? Só tem coisa boa. Não, na verdade é igual, é bom, é igual trade. Você tem um risco do bom e um risco do ruim. Ou como qualquer outra profissão, tem gente que é bem sucedido, que é rico, tem gente que faz a mesma coisa, e né? Faz essa mesma profissão e não consegue. Né? E o mercado é mais ou menos isso, né? Alta frequência, né? O piloto de Fórmula 1, né? Você tá ganhando, você ganhando o concorrente ali no milésimo de segundo na frente, né? No mercado a gente não tem concorrente, né? Mas eu falo assim, essa questão de ganhar é porque assim, é no segundo que você entrou um pouco atrasado, no segundo que você entrou um pouco depois, que pode fazer diferença no resultado no final do ano. Exatamente. Né? Porque isso vai sendo recorrente. São as pequenas atitudes que vão, né, lhe fazer aí construir um patrimônio saudável. Né? Quando eu falo patrimônio saudável, é ileso a turbulências que está todo mundo exposto. Às vezes você tem uma influência externa, né? Acontece um evento pessoal, uma doença, que seja, que acaba influenciando. Se você não tiver já bem, né, com o seu patrimônio na bolsa, e se você só tem essa retirada, não adianta, você pode ser o melhor trader do mundo. Não adianta. Entendeu? Então você tem influências externas, também isso pode acontecer. Então a gente tem que estar preparado, né, para todos esses eventos, que eles são importantes para a gente se manter a longo prazo. Tem que tirar o máximo de coisa que pode te atrapalhar de operar de forma correta, tranquila. Todo capital, tudo pode atrapalhar, tira fora, foca só no trade. Exato. E é isso, acho que para a gente não delongar mais no vídeo, acho que é mais ou menos isso. Esperamos que vocês tenham gostado das aulas, que vocês já viram até chegar nessa aqui. E vamos bola para frente. Tem muita coisa ainda, muita água para rolar ainda e não opera ainda. Fica tranquilo. Antes de operação ainda vem gestão financeira, que na minha opinião pessoal, primeiro acho que a parte mais importante do curso é a parte de gestão financeira, e depois vem a operacional. E a operacional, aí o conteúdo é um pouco mais denso, ele demanda um pouco mais de atenção e tempo para poder realmente compreender o que está sendo dito na aula, mas vai, sem pressa, sem desespero, tudo a seu tempo, um passo cada vez, e vai com calma. Pega o papel, pega o caderno, pega a caneta e vai anotando cada aula, estudando. As apostilas também estão aí também. Estuda, porque, nossa, deu muito trabalho pra fazer. E é isso. Valeu. É isso, né? Esperar aí até o próximo. Né? Vocês vão assistir aí as próximas aulas e depois a gente ainda retorna para poder fazer um balanço, né? Desse conteúdo, né? Igual a gente fez dessas primeiras 10 aulas aí. Obrigado. Legal. Boa sorte aí na simulação.